Boa noite, queridos telespectadores. Eu sou o Pedro Gustavo. Eu tenho o mesmo nome que o professor, mas eu sou o aluno, eu sou professor de inglês há algum tempo já. Estou terminando a faculdade de Letras em Inglês na UFAL e eu vou dar continuidade à oficina, sendo que o meu tema é como entender as questões da prova. Então, é algo parecido com o do professor, mas tem algumas nuances que vai diferenciar. Então, a gente vai para uma área um pouco mais específica. E a gente vai estar analisando algumas questões e vendo como eu posso ajudar vocês nos comandos das questões do Enem. A importância, né, de entender as questões do Enem é essencial porque exige uma ação diferente do estudante, como interpretar, analisar. Então, o comando da questão já vai te dar um norte muito grande e vai te fazer ganhar tempo, que é uma coisa muito importante na prova, e então é de extrema importância. Então, eu separei 3 questões específicas para vocês e a gente vai fazer justamente isso, analisando os comandos, e também vou analisar as alternativas com vocês para a gente fazer uma análise completa das questões. Então, já vamos para a primeira aqui, da prova de 2024, é a segunda questão do caderno azul, com o título aqui de Holy War, que na verdade é uma música da Alicia Keys, é uma cantora muito famosa, você provavelmente já conhece, e temos um pouco da cultura pop aqui na nossa prova. Então ela traz justamente um trecho da música Holy War, e ela fala sobre ódio, intolerância, muros e bombas de guerra. Mas o enunciado nos traz uma palavrinha-chave que vai nos ajudar a desvendar esse mistério da questão. E essa palavrinha você já deve ter estudado nos conectivos de inglês, naqueles assuntos gramaticais de conjunctions, conjunções, que é instead of. O instead of vai nos dar um norte aí muito grande, porque ele indica aqui substituição, troca, então a gente já sabe exatamente o que buscar nas alternativas. Então, o que é que acontece? A gente interpretando aqui a questão, ela fala basicamente ela propõe uma troca da guerra pelo amor. Então a gente já sabe o que é que ela quer passar com a música, a gente já sabe o que é que a questão quer. A gente lendo aqui no comando da questão, ele fala que ele não tem verbos no imperativo, mas ele fala o seguinte: o marcador instead of introduz a ideia de. Então ele quer saber o que esse marcador instead of introduz. Então, basicamente, com a interpretação da música, a gente vai chegar à nossa conclusão. Na letra A, ele fala mudança de comportamento. Olha só, se a gente acabou de falar de uma proposta de troca, mudança está aí no mesmo, né, um sinônimo. Então, vamos ficar de olho nessa alternativa, porque parece ser o que a gente quer, né? Na letra B, ele fala panorama de conflitos. Tá no texto, né, esse panorama de conflitos, mas a cantora não quer simplesmente expor isso, né? Então, o instead of, ele não tem muito a ver com essa questão do panorama de conflitos. Na letra C, ele fala de rotina de isolamento. A gente não consegue identificar isso nem no comando da questão, nem na letra, então a gente vai descartar essa. Na letra D, perspectiva bélica. Isso é um tanto quanto específico para uma música pop, então, na verdade, ela não estava, né, introduzindo a guerra aí, mas o oposto, então ela não está fazendo uma análise do poderio bélico de nenhum exército. E na letra E, cenário religioso. A gente tem sim a palavra holy, né, no título da música, Holy War, mas aqui claramente não é o foco a religião. Então a gente pode descartar essa e a gente fica com a nossa querida letra A, mudança de comportamento. Então olha só, eis aí a importância da gente identificar as palavras-chave no enunciado, né, que no caso foi um instead of, que indica, né, uma mudança e uma troca, né, isso ao invés disso. E aí tem tudo a ver com essa questão da troca e da mudança de comportamento, que é a nossa letra A. Então, já deixa o check aí, já corrigimos a primeira questão. Vamos direto para a segunda. Já sabemos aqui como funciona. Vocês já sabem como vai ser o nosso modus operandi aqui dessa oficina, então já vamos pegando o ritmo na segunda. Aqui é a nossa quarta questão da mesma prova, do mesmo ano e do mesmo caderno, tá? Como vocês podem ver aí na questão na cor azul. Então, vamos lá.
Na questão 4, temos aí um texto autobiográfico, então já um pouco diferente, mas a gente vai seguir a mesma estratégia, tá? Apesar de pode ser uma letra de música, pode ser um texto biográfico, como é aqui, um texto autobiográfico sobre língua, a gente vai usar as mesmas estratégias, não tem problema, isso funciona em diferentes tipos textuais. Então, a gente não precisa mudar a estratégia. Então, o texto fala de imigrantes nos Estados Unidos, né? Crianças punidas por falar espanhol, né? Uma mãe com vergonha do sotaque mexicano e a imposição para eliminar o sotaque. Então, o enunciado ele fala o seguinte: o problema abordado diz respeito, então a gente vai sublinhar isso aí, ó, diz respeito. Essas novas questões mais recentes, ela não traz tanto imperativo, né? Interprete, selecione, não, ela deixa uma coisa mais sutil. Então, a primeira falou, ela introduz, e agora ela fala, ela diz respeito. Então, a gente vai ficar atento a esses conectivos, essas marcas do discurso. Diz respeito aos prejuízos causados pela. Então, vamos lá. Vamos analisar a questão. Ele quer saber, né, o que o problema abordado diz respeito aos prejuízos causados pela. Então, causado pelo quê? Vamos ver a causa. Então, ele quer a causa. Na letra A, ele fala o repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Tem tudo a ver aí com o que a gente interpretou da questão, né? Na letra B, resignação diante do apagamento da língua materna. Não há resignação, mas há imposição, como a gente interpretou ali no começo da questão, né? Então, essa letra B aqui não está completamente certa. A letra C, escassez de oportunidades para aprender espanhol. Aqui, no caso, não é a falta, né? Não é a escassez, é a proibição. Então, acaba sendo meio que uma indução ao erro essa letra C. Na letra D, choque de gerações. Isso aqui a gente não consegue identificar no texto. E a letra E, concorrência entre variações linguísticas. Aqui, né, não é concorrência, não é disputa, é algo imposto, é o preconceito. Então é algo mais extremo, né? Algumas questões aqui a gente pode perceber que elas tentam diminuir, né, o problema para nos induzir ao erro. Mas a que mais bate aqui com a nossa interpretação é a letra A, o repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês, né? Então, às vezes as questões elas vão colocar meia-verdades ou até tentar diminuir o problema apresentado no comando e na própria questão. Então, vamos atentar a isso. Portanto, temos mais uma vez a letra A na nossa questão. E agora vamos para a nossa última questão, né? Um aquecimento aqui, essa vocês vão tentar resolver, né? Usando a nossa estratégia, mas obviamente eu vou estar corrigindo com vocês também. Então, se você quiser, pause o vídeo para responder aí antes da nossa resolução em coletivo, em grupo. Então, olha só, aqui fala, na questão número 3, também dessa mesma prova, do mesmo ano, do mesmo caderno, tá? É a mais recente, por isso eu optei por essas questões. E aqui na questão número 3, ele traz alguns temas como natureza e computador, né? Ele traz aí uma espécie, provavelmente se você começou a usar a internet nos anos 2000, você vai reconhecer esse layout aí, ele é bem reconhecível para quem nasceu ali entre 2000 e 2010. Eu nasci em 2001, então isso aí é bem familiar para mim. E aí, o texto traz metáforas de um programa de computador, né? Ele tem aí na imagem 70% deleted, items removed, estimated time, mas na verdade ele fala da destruição da natureza. Então ele usa alguns elementos não verbais, né, para fazer uma crítica aí, para falar sobre a destruição da natureza, né? E aí o enunciado pede o quê? Que é o nosso foco, né? O texto estabelece uma relação para. Então, olha só, ele fala, o texto estabelece uma relação para. Ele apresenta um fato, o texto estabelece. Então, na verdade, ele quer saber o que é essa relação, né? O que é que o texto estabelece? Essa palavrinha também, para, indica finalidade, objetivo. Então, ele estabelece uma relação para quê? Qual a finalidade, qual o objetivo? Então, a gente já sabe exatamente o que procurar nas alternativas.
E aqui temos na letra A, alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. Perfeito, é um aviso, é um alerta. Então, geralmente essas críticas sociais vai trazer um alerta, uma crítica. Então, vamos ficar de olho nessa letra A. Na letra B, conscientizar sobre a passagem do tempo. Aqui não é o foco, né? Geralmente traz conscientização, essas críticas, essas charges, as campanhas, não é uma charge, né? Mas geralmente trazem uma conscientização, mas aqui não é sobre a passagem do tempo, então não é o foco. Na letra C, apresentar avanços tecnológicos na agricultura. Eu acho que essa aqui foi a mais absurda que a gente viu nas 3 questões, né? Não fala aqui sobre... o intuito não é apresentar avanços tecnológicos na agricultura, né? Não é um anúncio aqui defendendo a agricultura de fato. Na letra D, orientar sobre o uso sustentável da tecnologia. Não temos nenhum tipo de orientação aqui, então também não. E na letra E, informar sobre o tempo de crescimento de árvores. Não é também um informativo, né? Muito menos a gente encontra alguma informação sobre o crescimento dessas árvores. Então, descartamos essa. E, pelo incrível que pareça, temos 3 letras A, né? Aquela situação na prova, quando você vai marcando tudo igual, e você fica, meu Deus, será que está certo? Mas conseguimos 3 letras A aqui por coincidência, né? E é isso, pessoal. Essas foram as 3 questões que eu identifiquei, que eu escolhi para vocês. Espero que tenham gostado. E para finalizar, a gente vai analisar algumas golden tips aqui, algumas dicas valiosas para a nossa prova do Enem. A primeira dica é que foque nos verbos de comando. Nem sempre vai ter um verbo, mas vai ter uma palavrinha ali, né? Como a gente viu. A gente viu alguns verbos assim como introduz, apresenta. Nem sempre vai estar no imperativo, tá? Selecione, assinale, como a gente via nas provas mais antigas. Vai estar os verbos mais, né, conjugados, mais discretos, mas continua tendo verbos no comando da questão. A segunda dica é para achar as palavras-chave no enunciado e no texto. Na primeira, a gente teve um exemplo muito bom disso, que foi o instead of, né? Então, a gente marca ela no enunciado. Se tiver alguma palavra-chave no texto ou na letra da música, a gente faz isso também. E a terceira é para marcá-los, eu acabei já falando, né? Marque, mesmo que seja no enunciado, mesmo que seja na letra da música, isso vai te ajudar bastante, né? Vai te guiar, vai te dar um norte e ganhar tempo para você na prova. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Bye, bye.